Dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis um fogo, apresentai um fogo a Adonai. É essa a tradução. Na nossa tradução habitual está, trareis oferta queimada ao Eterno, apresentai um fogo a Adonai. Então é muito mais do que Yom Teruah. Muito mais. Se nós formos olhar isso aqui com detalhes, mas nós vamos deixar para de tarde. Agora nós vamos adentrar a nossa paraxá de hoje, que é Deuteronômio capítulo 29. Você está convidado para amanhã, às 17 horas, é isso? Às 17 horas nós estamos aqui para celebrarmos Rosh Hashanah. A todos vocês que estão conosco na internet, celebrem também, para nos apresentar diante daquele o qual estará conosco. Porque são festas santas e convocações santas dele. Ele reúne o seu povo para falar-lhe ao coração. Então, amanhã nós estaremos juntos e depois vamos comer juntos, todos nós que aqui estamos e os convidados que vierem. Não é verdade? Então, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pelo privilégio que nós temos, o grande privilégio de estar diante da tua presença e em Shabat. Nesta festa sagrada, quando nós completamos o ciclo semanal, descansando. Só um povo muito especial para ter estas coisas tão especiais. Obrigada por sermos participantes de tudo isso. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão no país, que estão fora do país, todos eles recebam do Eterno a mesma bênção que nós estamos recebendo aqui nesta manhã. Muito obrigada, Pai. Nós não somos dignos de tanta honra para conosco como o Eterno tem nos dado. É o que nós te agradecemos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. A Paraxá Nitzavim, estar de pé às vésperas de Rosh Hashanah, é algo assim bem forte. Bem forte mesmo. Aí você vai entender aqui no versículo 9 de Nitzavim, capítulo 29, que nós vamos ler agora, e você vai ler comigo, olha para a sua Bíblia e vamos ler, guardai as palavras desta aliança, deste pacto, e cumpri-as para que prospereis, para que sejais prudentes em tudo que fizerdes. É impossível ser prudente sem guardar as palavras de Adonai. É impossível ser prudente sem guardar as palavras de Adonai. É impossível. Ter prudência na vida sem guardar as palavras. Passa um pouquinho a sua Bíblia aí no capítulo 1 de umas páginazinhas de Josué e veja isso aqui no capítulo 1 de Josué, versículo 7. Um recado para nós. Quando estamos adentrando amanhã ao ano novo. Então, somente esforça-te, versículo 7, diz o Josué. E ser muito corajoso para estar de pé diante de Adonai. Ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou, para que você seja prudente. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que tu andares. Em tudo o que fizermos, seremos bem-sucedidos ou prudentes. Isso é o que diz Josué, repetindo as palavras desta palavra de Deuteronômio 29, 9, da Paraxá Nitzavim, de pé. Estais hoje, diz aqui, todos vós estáis hoje perante o Eterno, versículo 10. Vosso Elohim, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais e todo Israel. Olha o versículo 11. Os meninos, as mulheres, uma convocação geral. O estrangeiro que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Em outra tradução diz assim, vossas crianças,
vossas mulheres, vossos metecos nos teus seios, no teu coração. O que é meteco? É estrangeiro. A Torá é detalhista com um povo especial. Estrangeiro, viúvo e aquele que está em alta vulnerabilidade. Isso é um povo especial, o qual nós temos que prestar atenção nesses detalhes da Torá. Vossos metecos no vosso meio, estrangeiro. No meio de quê? Do vosso acampamento, no seu país. Por quê? Porque fostes estrangeiro na terra do Egito. É isso que a Torá diz. Todo abatedor de árvores ou puxadores de água. Josué, perfeitamente no capítulo 9, vai lá para você ver. Josué, capítulo 9, nós temos que nos reportar a Josué, porque ele vai transcrever e obedecer e levar o povo a obedecer exatamente essas obrigações da Torá. Olha no capítulo 9, o versículo 23 de Josué. Olha bem. Agora sereis, Josué capítulo 9. Agora sereis malditos dentre vós. Não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Elohim. Quer dizer, Josué havia subordinado-os, ele vai subordinar aqueles que o enganaram a serem rachadores de lenha e tiradores de água na casa do Eterno. Não estariam tendo o privilégio de ensinar de jeito nenhum, mas estariam trabalhando inseridos no seio do acampamento. Presta atenção, estariam trabalhando e inseridos no seio do acampamento, no coração de cada um. É isso que a Torá está dizendo. Todo Israel está presente neste evento, nessas obrigações do Deuteronômio 29, desde os chefes até as crianças, toda a família aqui no Deuteronômio 29 estavam presentes. Olha o versículo, fala. Não deviam. Aqui a Torá não. Por quê? Porque eles vieram enganando Josué. Se eles não teriam o direito de ensinar, não. Eles estariam dentro do trabalho, inseridos ao trabalho, no seio do acampamento, mas não no ensino. O ensino é algo muito nobre. Se eu ensinar errado, eu desvio vocês todos. Todos. Ensino é algo muito nobre. É para quem é separado para ensinar. Não. Como deixar de ser privilégio? Está inserido no seio do acampamento, no coração de cada hebreu, trabalhando no meio do povo do Eterno. É só o ensino que é trabalhar? Não. Não é só o ensino que é trabalhar. Não tem muito trabalho na casa do Eterno, no meio do povo do Eterno, e ele nos leva a amá-los. Estar no seio é amá-los de todo o coração. É isso? Por isso que eu frisei aquilo ali para vocês. Olha o versículo 12 do capítulo 29. Versículo 12 do capítulo 29. Olha aqui. Para que entres na aliança, para fazer passar no pacto de Adonai, teu Elohim, e na sua imprecação. Na nossa tradução habitual está dizendo, olha, eu vou ler para vocês, para que entres na aliança do Eterno teu Elohim e no juramento que o Eterno teu Elohim faz hoje contigo. Em outra tradução, não é juramento, porque imprecação é você tanto abençoar como maldizer, que está aqui na Torá. Nós vamos ver agora mesmo. Nós estamos entrando em Rosh Hashanah. O nome precisa estar escrito aonde? No livro da vida. 10 dias você vai passar orando e se arrependendo dos seus pecados para que o nome continue no livro da vida. Senão ele vai ser retirado. Aí você cai em maldição. Não é isso? Não é isso? Então, que Adonai teu Elohim firma contigo hoje. Por que não é juramento? É imprecar, expressar o desejo
que recaiam sobre alguém que não obedece males ou bens. Pedir, rogar com insistência para obter perdão divino. Pedir, rogar com insistência para obter o perdão divino. O juramento é prometer ou afirmar solenemente. Nós somos de confiança com as promessas que nós fazemos com essa boca? Não. Nós prometemos aqui que eu vou permanecer aqui na casa de Adonai. Eu já vi centenas de vezes tudo isso. Jurar uma coisa e não cumprir. Não conhece Torá. Está distanciado dela, porque precisa entender que o voto e o juramento que você faz, você vai precisar de cumprir. Aqui é uma imprecação, que vai te dar oportunidade de você pedir e rogar com insistência para obter perdão de pecados. Que todos nós os praticamos, todo dia, toda hora. O juramento é quando eu tomo alguma coisa divina ou sagrada como testemunha e eu vou jurar. E juro e não cumpro. É assim que nós fazemos. A véspera de Rosh Hashanah, não é possível fazer juramento, pois o tempo é decisivo. Ou seja, vou voltar e vou repetir. Em período de Rosh Hashanah, não é possível fazer juramento, porque o tempo é decisivo. É sim ou é não? O que é decisivo? Ele se impõe. O tempo se impõe porque é uma festa sagrada. Ele se impõe, que resolve, que vai conduzir a um resultado definitivo, sim ou não. Você será maldito ou você será abençoado. Quem decide é você. É definitivo. É definir uma questão. Por isso que eu estou falando que Rosh Hashanah é muito especial. O nome ser escrito, ou ser retirado do livro da vida. Versículo 13. Para que hoje te estabeleça por seu povo, hoje como povo dele, ele será para ti Elohim. Como te falou, como jurou aos teus pais. Aí ele jurou. Abraão, Isaque e Jacó. Ele jurou. A promessa feita aos patriarcas, está aqui, versículo 14, feita aos patriarcas, de constituir sua descendência como povo, como nação. A descendência de Abraão como nação santa. Ele promete, ele jura e ele vai fazer cumprir. Aí você já sabe que ele vai te obrigar a passar debaixo da vara para que você e eu venhamos atendê-lo e a obedecer e curvar a nossa cerviz para ele. Por isso quer ficar de pé. Estar de pé, a paraxá de hoje. Mas com aquele que existe aqui, com você que está aqui, foi feito estas obrigações e esta imprecação. Com você, com aquele povo que estava presente. É isso que está escrito aqui na Torá. Ó. Mas com aquele que existe aqui, estando hoje conosco, em faces de Adonai, vosso Elohim, e com aquele que não está aqui conosco hoje. Na Torá o crime não prescreve. Na Torá o roubo não prescreve. Prescreve na legislação humana. Nas obrigações e leis humanas. O jurar falsamente não prescreve. Porque os profetas insistem em cima do povo para cumprir Torá, e cumprir Torá, e cumprir Torá. Aí, quando definitivamente não cumpre, você sabe o que acontece. Como acontece falando-se de leis e de regulamentos humanos, prescreve. Aquilo que é humano, prescreve. O que é prescrever? É deixar de existir com o decorrer do tempo. Exemplo, no direito, prescrição aquisitiva, o mesmo que uso capião. Perda de um direito em consequência do não exercício dele, do direito.
em tempo hábil. Aí entra em prescreveu. Torá não funciona assim. Na hora exata, Adonai vai me apanhar e te apanhar. Torá não funciona assim. Por isso que Rosh Hashanah é um tempo que nós temos a oportunidade de estar diante do Criador, porque Ele se faz presente nas festas, e nós nos arrependemos dos nossos pecados e chegarmos a Yom Kippur com a certeza que o nosso nome está ali, ó. Mas depende de um arrependimento de pecados. É o único povo que tem uma única festa, chamada Yom Kippur, Dia do Perdão. É o único povo. A prescrição de pena na legislação comum humana é uma extinção de punibilidade de um contraventor ou de um criminoso, em razão de não haver a justiça durante o prazo legal, exercitado contra ele seu direito de ação ou não haver efetivado a condenação que lhe impôs. Você sabe muito bem que o rei Davi conhecia isso. Ele sabia que a Torá não prescreve. Ele teve o adultério dele com Batseba, ele matou Urias, ele conhece muito bem. 5 anos se passaram. Período de prescrever, né? Deve ser, né? O uso capião no Brasil prescreve. Com Adonai, não. Ele vai encontrar Davi e vai matar o menino, que já se encontrava com 5 anos de idade. Davi entende isso perfeitamente. Se arrepende, fica de pé e vai continuar a vida dele para servir a Adonai. O mais bonito do homem é o homem cair e se levantar de onde ele caiu. Se levantar de onde ele caiu. Segundo Samuel, no capítulo 12, versículo de 9 a 14, você encontra lá o que aconteceu com Davi. O profeta chega para ele e diz: você desprezou a minha Torá, que te proíbe matar, que te proíbe adulterar. Você transgrediu a minha, desprezou Torá. Mas ela não prescreve. Não prescreve. Porque desprezastes a palavra do Eterno, diz o profeta Natã para ele. O centro do problema está em desprezar Torá. Você está em volta desta casa aqui. Você não é membro daqui. Não precisa de ninguém na sua casa pregar para você. Você está ouvindo os cânticos. Você está vendo o movimento de entrar e sair. No mínimo que você precisa ter é temor a Deus. No mínimo. Não, aí você se investe contra aqueles que estão lutando para cumprir Torá. Rosh Hashanah está aí. Rosh Hashanah está aí. A Torá diz no Deuteronômio capítulo 29, 12. A aliança de Adonai, teu Elohim, e a sua imprecação. A aliança é o que nós estamos travando em Deuteronômio capítulo 29. É uma aliança, um pacto com Adonai e uma imprecação. Confere comigo no Deuteronômio 29, do versículo 18, a imprecação. Que não haja, que entre vós, versículo 18, Deuteronômio 29, versículo 18. Que não haja, entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno nosso Elohim e vá servir a outros deuses, proibindo de ser idólatra. Idolatria ao corpo, idolatria a coisas materiais, idolatria a centenas de idolatria. Idolatria a si mesmo. É a pior delas. É a pior. Idolatria a si mesmo. Confiar em você mesmo. Nós não somos de confiança. Nós não somos de confiança. Fácil, escorregamos o pé e caminhamos. Caiu lá embaixo, cortou a cabeça bem hoje. É assim que acontece conosco. Ela está costurando, pode deixar já.
Leonardo já, né, Rogério? Já foi, está tudo bem. Então, é assim que nós caímos. Com essa facilidade, Mas vai cair dentro da casa de Adonai, é aqui mesmo que cai. É aqui mesmo. Olha lá. E vá servir a outros deuses dessas nações, e que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição. Olha a imprecação aqui. Ele vem trazendo as obrigações da Torá, chama o povo inteiro, criança, mulher, homem, príncipe e chefes de Estado, e bota todo mundo junto. Todo mundo junto. E vai ouvir Torá, as obrigações que nós, não é a pastora Sandra só não, nós, você e eu, precisamos guardar e obedecer. Guardar e obedecer. Olha aqui, ó. Invoque uma bênção sobre si mesmo. A pessoa não guarda Shabat, não dá em mínima importância. Agora eles estão sextando, que eu nunca tinha visto essa palavra. Sextando, é de noite, na sexta-feira. É meu filho, já em Shabat, fazendo as igrejas. Para mim, é a mesma coisa que jogar no rosto de Adonai um monte de lama. Eu não quero o Shabat que você me deu para completar o ciclo, para eu ser abençoado. Eu não quero. Tome. Eles estão cestando. Pulando, os crentes, pulando, saltando, com luz de movimento, igual uma boate. Cestando. Eu vi isso, hein? Não estou falando nada demais, não. Para mim, eu não gosto nem de repetir, que a ofensa é tão grande. Aí depois vem dizer, porque eu tive a seguinte profecia. Eu não posso acreditar lindamente em você quando você não cumpre Shabat, não celebra as festas bíblicas. Eu não estou te convidando para celebrar Natal. Eu não estou te convidando para celebrar Dia dos Pais. Tudo isso é criação humana. Eu estou te convidando para celebrar Rosh Hashanah. Por isso que eu comecei olhando tempo forte na presença de Adonai. Então, eu não posso te dar credibilidade quando você fala comigo. Se você despreza Shabat, numa sexta-feira à noite você diz que você está sextando, você está desprezando o Shabat, que Adonai nos deu para o descanso, para completar o nosso ciclo. Então, o que acontece aqui? Olha, até o versículo 20 só. O Eterno não lhe quererá perdoar. Olha aqui. Mas se inflamará de ira e de zelo contra este homem. E todas as maldições escritas neste livro. Por isso são imprecações. Obrigações. Ele chama para fazer o pacto, para estabelecer a aliança, mas é acompanhado com as imprecações de Adonai. Olha aqui. Escritas neste livro cairão sobre ele, e o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. Riscou o nome do livro da vida. Só isso. Só isso. É simples assim. É simples assim. Se você pega o capítulo 30 e começa aqui, ó, do versículo 11, você vai ver aqui outra imprecação. Ó. Olha o versículo 16. Pois hoje eu te ordeno que ames o Eterno, teu Elohim. Andes nos seus caminhos, Deuteronômio 30, versículo 16. Guardes os seus mandamentos, suas obrigações. Olha só. E estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás, e o Eterno teu Elohim te abençoará na terra para a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração decidir se desviar, nem eu, nem ninguém podemos fazer nada porque você decidiu. Não é verdade? Tem situações que nem intercessão nada mais levanta, porque já está julgado nos céus. E você não adianta interceder, porque não obterá vitória.
Portanto, nistavim, de pé, essas obrigações vão falar em dois sentidos. Vão falar de dois sentidos, passivo e ativo. O sentido passivo é estar de pé. Dois sentidos, um passivo e outro ativo. O passivo é estar de pé, que sofre ou recebe uma reação sem reagir a ela. Você recebe o comando de Adonai, mas não reage a ele, porque você está de pé. Você não obedeceu ficar de pé. Você está de pé. Estar de pé exprime transitoriedade, algo transitório. Estou falando bem devagar, porque a lição é tão fácil. A lição é tão fácil. A lição é tão fácil. Se vocês me disserem que não aprenderam, eu vou ficar muito triste, porque eu estou falando bem devagar. Estar de pé é transitório, que dura pouco. Aquilo que é passageiro não vai ficar. Estar de pé. Exemplo, estou com fome, vai passar, porque se eu comer, vai passar. Estar com fome. Achar-se em determinado estado ou condição ou situação. Estar para casar-se. Estar por anuir e concordar com você mesmo. Adonai fala, as obrigações estão aí, mas eu não vou concordar com ele. Eu não vou anuir a ele. Eu estou de pé. Eu estou de pé. É o caso do rei Zedequias. É o caso do rei Zedequias. Nós precisamos ir ao texto, mas antes de ir lá, eu quero te mostrar o que Jeremias estava cobrando de Zedequias, para que o mal venha tão grande sobre Zedequias. E o que ele está cobrando de nós? Levítico, capítulo 25. Levítico se fala de código de santidade. Como é que você quer dizer que você é santo se você não obedece nenhuma obrigação da Torá? Vamos lá. Levítico, capítulo 25. Depois nós vamos conversar sobre Zedequias. Precisamos. Aqui nessa casa tem até uma música. Ao empobrecer o teu irmão e as suas forças, então sustentá-lo-ás, e como estrangeiro e peregrino no teu seio estará. Emprestai sem nada esperardes. Será grande, pois até com os ingratos e maus, o Altíssimo é benigno. Vamos lá, Levítico 25, de 35 a 40. A 40, a 39. 40 sim. Olha aqui. Quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como estrangeiro ou peregrino. Você sabe que você vai levá-lo para o seio do arraial, ele vai habitar com você e você vai amá-lo. É isso que você acabou de aprender. Aqui. Sustentá-lo-ás como estrangeiro ou peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Elohim, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhes darás o seu mantimento por lucro. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Elohim. Se o teu irmão se tornar pobre, o teu irmão que não tem Torá, que não conhece Torá, às vezes ele não é pobre fisicamente, ele é pobre interior por não ter acesso a um ensino seguro e firme e determinante.
Olha aqui. Olha o que diz a Torá. Estando ele contigo, vender-se-á a ti, não lhe imporás serviço de escravo. Como assalariado ou peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Esta a obrigação da Torá. Isso aqui, quando nós cantamos essa música, tem essa música cantada pela congregação até em inglês. Sabe por quê? Porque chegando aos Estados Unidos, certa vez, eu fui 5 vezes seguidinho aos Estados Unidos para ensinar. E o Eterno me mostra o que faziam os brasileiros que lá já estavam, usurpando seus próprios irmãos, extorquindo aqueles que chegam de fora. Aí nós aplicamos esse texto da Torá. Eles vieram todos embora, o Brasil de volta. Nós aplicamos esse texto da Torá. Ela é obrigação para mim e para você. Não é só para mim e para você. Extorquiam, alugavam casas grandes, colocavam 30, 40 pessoas e recebiam deles. Eles chegando mal tinham emprego. E por aí vai milhões de outras coisas. Eu estou contando o mínimo. Estou contando o mínimo. Isso é exploração. Extorquir é você colocar alguém ali, você vai ganhar dinheiro com o fruto da droga e vai vendendo droga para ele, vai fazendo beber, até embebedá-lo. Depois você leva e põe em casa na cama para ele dormir. Mas você ficou com dinheiro, com lucro. Isso é asco diante da Torá. Isso é asco. São obrigações que nós devemos olhar para elas e cumpri-las e fazer um esforço, como diz Josué, para ficar de pé e não estar de pé, como Zedequias. Vão lá comigo, no capítulo 34. Você tem? Isso aí. Ele tem que ser participante, porque ele tem que aprender. Agora, você vai lá e dá um péssimo testemunho, e usurpa e rouba, você já não testemunha nada, porque você errou na forma com que você fez, você não olhou para a Torá. É isso que nós estamos vivendo em Deuteronômio, às vésperas de Rosh Hashanah. Vamos então em Jeremias capítulo 34. Zedequias ouviu as palavras da aliança de Jeremias. Porque Jeremias vai a ele lembrar daquele texto lá, do Código de Santidade. Mas só que Zedequias estava de pé. Olha aqui, olha o versículo 1. Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, todos os seus reinos da terra que estavam sob o seu domínio, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, veio esta palavra da parte do Eterno a Jeremias. Assim diz o Eterno, Elohim de Israel, vai, diz a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Eterno, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, o qual queimará fogo. Tu não escaparás das mãos deles, mas certamente serás preso e entregue nas suas mãos. Teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, mas serão furados. Verá, mas não enxergará mais. Definitivamente. E ele te falará boca a boca e entrarás em Babilônia. Agora vai no versículo 8. Palavra que o Eterno veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar o quê? A liberdade. Eles estavam como? Escravos. É aquilo que diz a Torá lá, ó. Extorquindo o outro. Olha só. Para que cada um libertasse o seu escravo. E cada um a sua escrava. Hebreu ou hebreia. De maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. Obedeceram todos os príncipes. Todo o povo que havia entrado na aliança de libertarem cada qual o seu escravo. A cada qual a sua escrava, quer dizer, toda a nação estava debaixo da mesma posição que o rei, e que não se servissem mais deles, obedeceram e os libertaram. Mas depois fizeram o quê? Se arrependeram. Se arrependeram.
Por isso que ele estava de pé, ouvindo as palavras que Jeremias falou para ele, e as imprecações, e ele fez apenas um estardalhaço. Me perdoe. Um estardalhaço. Nem estar de pé. Um estardalhaço. Um estrondo, um ruído. Mandou todo mundo, é nível de nação. Mandou todo mundo para casa. Resolveu trazer e prender tudo outra vez. Um ruído. Por que a pessoa faz isso? Por ostentação. Você já viu os criminosos como ostentam? Faz um barulhão com essas armas aí. Eles ostentam pelo tamanho da arma, da metralhadora, o quanto eles estão poderosos. Isso é estardalhaço. Estardalhaço, nem estar de pé por causa da ostentação, equivale a assumir uma posição por efeito de nomeação. Você não assume uma posição por efeito de amor. Você assume uma posição por efeito de nomeação e de ganância nossa. Que às vezes nós queremos tanto uma nomeação que vai ser o fim para mim e a morte para mim. Não foi nem a nomeação, foi Adonai que deu. Ele vai permitir para que você aprenda. Por efeito de nomeação. Olha o versículo 15 e 16. Há pouco tempo, vós havíeis convertido, retornado dos seus pecados e decidiu obedecer às obrigações de Torá. Haviam se convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome, o pacto. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, foi como Davi fez, desprezou palavra, Torá. Fizeste voltar cada um ao seu escravo, cada um a sua escrava, os quais já tinhas despedido livres, conforme a vontade deles, e os sujeitastes, para que se vos fizessem escravos e escravos. Agora eu vou te dizer o que vai acontecer, diz o profeta Jeremias. Porque não obedecestes, a imprecação de maldição vem. De maldição. A palavra de Adonai, nosso Elohim, não prescreve. A palavra de Adonai, nosso Elohim, não prescreve. Prescreve as leis humanas, bem abrangentes, mas falhas, imperfeitas e injustas. Imperfeitas e injustas. O estar de pé para Zedequias resultou numa situação, essa mudança, eu vou ler aqui com vocês, essa mudança de posição de Jeremias, de Zedequias, por não querer obedecer Torá. Olha o que vai dar. Portanto, assim diz o Eterno, versículo 17. Vós não me obedecestes. Não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão, é cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos apregoo a liberdade, diz o Eterno, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os povos, os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha Torá, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. Tratá-lo-eis como o bezerro que dividiram em duas partes, e então passaram pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-eis nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei de Babilônia,
que já se retirou de vós. Adonai vai chamar o exército babilônico para voltar e destruir. É assim que ele faz conosco. Porque você ouve, come, mas não põe em prática. Darei ordem, diz o Eterno, os farei tornar esta cidade. Pelejarão contra ela e a tomarão e a queimarão a fogo. E esta cidade de Judá, porém, assolação, de sorte que ninguém nelas habite. Ele que sofre o que recebeu, uma reação sem reagir a ela. A Torá é uma reação. Você não reage a ela, você vai receber de troco aquilo que você não tomou posição em tempo hábil. Sua atitude estar de pé era transitória, não atuante, inerte. Não participou da ordem divina. Apavorado, assustado, estarrecido, perplexo, ele vai ficar. Vamos lá ver. Jeremias capítulo 52. Olha como é que ele vai ficar estarrecido. Ele vai ficar assustado. Ele vai ficar perplexo com a ação de Adonai. Palavras que capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar. A Torá não prescreve. Para nós é a mesma coisa. Não brinque com Adonai. Não brinque. E 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal aos olhos do Eterno, conforme tudo que fizera Joaquim. Foi por causa da ira do Eterno que tudo isto aconteceu contra Jerusalém e Judá. E no final ele os lançou fora da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Assim, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Acamparam-se contra ela e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. A cidade estava tomada, ninguém saía, ninguém entrava. A cidade esteve cercada até o 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia de tal maneira na cidade que o povo da terra não tinha pão. O povo não tinha pão. Então foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram. Saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei. Embora os caldeus estivessem contra a cidade ao redor, fugiram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei e fizeram o rei subir, e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, na terra de Amate, onde lhe pronunciou a sentença. O rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. E também degolou a todos os oficiais de Judá em Ribla. Arrancou os olhos de Zedequias, atou com cadeias de bronze e o levou para a Babilônia, onde o conservou na prisão até o dia da sua morte. Ficou ou não ficou estarrecido? Ficou ou não ficou apavorado por não obedecer obrigações? Assustado, perplexo, com o cumprimento da Torá de Adonai, da palavra que ele deixou de cumprir, do Código de Santidade, Levítico capítulo 25, de auxiliar os mais necessitados. Na gramática, a voz passiva, estar de pé, é uma forma verbal que apresenta o sujeito da oração como paciente e não como agente. O sujeito da oração como paciente e não como agente. Portanto, estar de pé fala de uma atitude interior definida.
Você não quer mudar de opinião. Você não quer mudar de religião. Aqui eu não estou ensinando religião para ninguém. Nós estamos falando de Torá, palavra universal para todos os povos, todas as nações. Não é só dos judeus. Aí você se permanece porque você tem uma reação definida. Você está de pé, mas já definiu interiormente. Onde não cabe mais, aí quando você define, não cabe mais oração. Não cabe nenhuma intercessão, pois a pessoa se tornou paciente, uma doente. Está gravemente enferma. Gravemente enferma. Sofreu uma intervenção cirúrgica. Mas o corpo não mais reage. Porque a doença, o pecado, tomou proporções tão grandes que uma ação divina se faz necessária, como foi com Zedequias. Porque você que definiu, não foi Adonai que definiu. Você está de pé, mas nenhum de nós conhecemos o seu coração. Mas você já definiu tudo. Tudo. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vai lá em Ezequiel. Comigo, por favor. Nós estaremos orando essas coisas agora, em Rosh Hashanah, amanhã, no primeiro dia do ano, porque Adonai precisa ter misericórdia de nós, porque tem que trazer as coisas totalmente às claras. Lembrando a você que a Torá não prescreve. Olha, capítulo 22 de Ezequiel. Ele diz aqui, eu quero ir com você lá no versículo 30. Eu busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, por aquela pessoa. Porém, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Porque não mais adianta intercessão e nem oração nenhuma, porque você definiu interiormente. Você está de pé, definido por você. Isso é o que Adonai está falando. Aí você vai ver aqui o que Ezequiel vai dizer. Com efeito, versículo 6. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. No meio dos pecados de Jerusalém. Aí as pessoas dizem assim, mas aquele povo pecou muito. Fala, você faz pior. Eu e você fazemos pior. Hoje está muito pior. Eu acho engraçado de achar que, de quem está falando aqui, que aquele povo é o seu povo, é o meu povo, são os nossos pais. E aonde você se exclui aí como um bombonzinho e lindinho? Aonde? Nós estamos todos incluídos e precisamos de nos arrepender num dia onde um povo único tem um dia especial. Dia do perdão, que chega daqui a 10 dias. As minhas coisas, olha só, no meio de ti desprezar o pai e a mãe. No meio de ti oprimir o estrangeiro. Foram injustos para com o órfão e com a viúva, ó povo especial. Órfão, viúva, estrangeiro. Você trate de cuidar. As minhas coisas santas desprezastes. Os meus sábados profanastes, dizendo que estão sextando. Misericórdia. Sexta-feira à noite já estamos em Shabat. Estão sextando. Olha aqui, homens caluniadores se acham em ti, para derramarem sangue, em ti sobre os montes como em carne sacrificada, perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai, abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, o outro humilha a sua irmã, filha do seu pai.
No meio de ti, aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usuras e lucros ilícitos. Usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esquecestes, diz o Eterno Elohim. Certamente eu baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhastes. Torá não prescreve. E contra sangue que derramastes no meio de ti. Estará firme o teu coração? Você vai permanecer estando de pé? Estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Eterno, disse, eu o farei. Não prescreve. Não prescreve. É um apelo da parte de Adonai a vocês, a todos que estão em casa, a todos vocês que aqui estão, para, em nome de Yeshua, ponham estas coisas na cabeça de vocês e ame Torá, e vá cumpri-la. Não é nada difícil demais colocar o estrangeiro bem no seio, no teu seio e no meio do teu acampamento. Espalhar-te entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras e porei termo à tua imundícia. Não prescreve. Não prescreve. Nós dissemos que Nitzavim, de pé, essas obrigações falam de dois sentidos. O sentido passivo, estar de pé. E o sentido ativo, ficar de pé. Esse é o sentido ativo das obrigações. Não sair de um lugar ou de uma situação. Permanecer. Se você já definiu uma situação de serviço a Adonai, permaneça nele. Fique de pé. Ficar de pé quando nos referimos à natureza. Eu vou te mostrar que coisa lindíssima. Como a natureza obedece a Adonai, os pássaros e os animais, numa cadência de um canto maravilhoso. Olha aqui. Quando nós estamos falando de permanecer de pé, vamos lá em Gênesis capítulo 37, que eu quero falar que os feixes ficaram de pé. É a natureza de pé para ouvir as obrigações de Adonai. Mas o homem não fica. Ele está. E aí ele... Agora eu estou, daqui a pouco não estou mais. Foi igual Zedequias. Por isso que eu falei que a lição está fácil, fácil, fácil. Para entrarmos em Rosh Hashanah e Yom Kippur, e de tarde nós temos estudo outra vez. Ensaio do coral, e nós vamos estar aqui, para estudarmos sobre Rosh Hashanah. Quando nos referimos à natureza, nós vamos, eu não fui lá, Gênesis 37, olha aqui o versículo 7. Olha aqui. Versículo 37, versículo 7, é o sonho de José. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Aquele que fica de pé para ouvir as obrigações e cumpri-las, é como esse feixe aqui, ó, a natureza. Agora vai lá em Êxodo capítulo 15. As águas foram represadas. Obedeceram à voz de Adonai quando as represou e as colocou parada. Você já sabe de que eu estou falando? Versículo 8 do Êxodo 15. Como o sopro das narinas amontoaram-se as águas. Ficam de pé as águas, obedecendo à voz de Adonai. As correntes pararam em montão. Aqui, os abismos coalharam-se no coração do mar. Coisa linda. Que poeta é Adonai. Coalharam-se no coração do mar. Olha Josué agora, que vai ter outra parada no Jordão. As águas vão se separar. Vão obedecer. Olha aqui. Por isso, por que nós estamos olhando a natureza? Para nós ficarmos vexados,
vexados, envergonhados com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, meu e seu, completamente avessos às obrigações. Completamente avessos. Capítulo 3 do livro de Josué, versículo 11 ao versículo 13. Capítulo 3 de Josué, do versículo 11 ao versículo 13. Vede, a arca da aliança do Eterno de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Acharam? Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, cada tribo um homem. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Eterno de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão para Israel passar. Para Israel passar. O chamado de Nitzavim, de pé, para o homem, é ficar de pé. Ficar de pé. Deter-se. Parar para ouvir Adonai. Reúne o povo todo. As crianças, as mulheres, todos, e vamos ouvir quais são as obrigações. Não é isso que é Deuteronômio 29? É isso que é Deuteronômio 29. Estar de pé, parar, deter-se. A Torá, para ouvir a Torá, a fim de adquirir prudência. E nós dissemos, não se pode ser prudente na vida, não foi que nós dissemos, sem guardar as palavras de Adonai. Portanto, se faz necessário ficar de pé para apoderar-se da palavra. Tem uma palavra que eu acho horrorosa, que anda por aí na boca do povo. Não sei se é apoderar ou empoderar as mulheres. Como? Empoderar. Pelo amor de Deus. Não dá asa à cobra. Não dê asa à cobra. Pode? Não é não, Léo Rodrigues? É dar asa à cobra. Se quiser vir me empoderar, eu vou rejeitar. Porque eu não quero, não. Nós temos que nos apoderar da palavra de Adonai. Ouvi-la, ficar de pé para ouvi-la, para subsistência nossa nos últimos dias. Ficar de pé para subsistir, para viver, para sobreviver nesses dias e manter-se para estar em pleno vigor em dias tão maus. Fique de pé o homem que teme Adonai e a mulher que teme Adonai. Fique de pé. Tome uma posição. Moisés é um exemplo quando ele se posiciona no cumprimento do dever, das obrigações. Moisés é chamado para pôr-se de pé à beira do rio para falar ao incrédulo faraó. Ele vai, obedece imediatamente. Eu tenho certeza absoluta que ele não sabia como ele ia reagir ali. Ele vai por adesão e por fé a Adonai. E vai e se coloca diante de Faraó. Capítulo 7 do livro do Êxodo, do versículo 14 ao versículo 15. Moisés devia apresentar-se perante Hashem no Monte Sinai. Vamos lá. Êxodo capítulo 32. Ele vai se apresentar. Ele vai pôr-se de pé diante de Adonai. Não importa aquilo que ele vai me reprimir, ou vai me abençoar, ou vai me corrigir, ou vai me disciplinar, não importa. A disciplina dele é perfeita. E ele só disciplina na quantidade exata que nós podemos suportar. Mais nada. O resto é reclamação nossa. O que nós sabemos fazer é reclamar, não é? Olha o Êxodo capítulo 34, 1 e 2, pôr-se de pé como Moisés. Capítulo 34. Então disse o Eterno a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, ao Horebe,
e ali te apresentes a mim no cume do monte. Estar de pé para se apresentar perante Adonai. O significado básico no que se refere ao homem é assumir uma posição, ficar de pé mediante a ordem divina. Semana passada, o Eterno nos falou com a questão, fez menção da bênção de Asher, da tribo de Asher. Lá no capítulo 30, precisa ir lá não, no Deuteronômio 33, está até aqui pertinho, não. Nós estamos no Êxodo, no Deuteronômio capítulo 33. Ele falou o seguinte para nós: abençoado mais que os filhos é Asher. Ele é querido de seus irmãos, ele emerge seu pé no óleo. Ele emerge seu pé, mergulha o seu pé no óleo. Pode-se compreender que Asher é mais abençoado do que os seus irmãos? Por quê? Porque, além de ficar de pé, ele é mais abençoado que os irmãos. Por quê? Além de ficar de pé e se apresentar diante de Adonai. Por quê? Vamos emergir seu pé no óleo. Significa que a terra de Asher era uma terra fértil e de substâncias gordurosas. Fértil porque ele trabalhava e produzia o óleo. Então, ela é uma terra fértil e que produz substâncias gordurosas. A Torá diz o nome de Asher. Gênesis 30, 13. Significa entusiasmo. É algo que significa deixar-se arrebatar pelo sopro sagrado. Para receber unção, deixar-se. Por isso que além de ficar de pé, por isso que ele fala Asher, que tem o pé mergulhado no azeite, que parece que ele é melhor que seus irmãos. Não é melhor. Ele apenas produz substâncias gordurosas. Aí ele tem o seu pé mergulhado no azeite, porque ele é cheio de entusiasmo. Ele deixa-se ser arrebatado. No hebraico, Asher é formado pela raiz achar, que significa andar reto. Então, além dele ficar de pé, ele andava reto. Reto. Evoca o passo do homem ou da mulher, que avança sem obstáculo no caminho. Se tem obstáculo, ele vai tirar e vai continuar. Se tem outro obstáculo, vai tirar e vai continuar. Não fica murmurando, nem reclamando, cansaço 24 horas. Não. No caminho que leva aonde? A Adonai. Impregnados de prontidão para agir, cheio de energia e de vigor. Você vai ver comigo que você vai encontrar esta unção nos pés de Yeshua. Por uma mulher pecadora. Ele vai lanchar, vamos lá, Lucas capítulo 7. Ele vai comer na casa de um fariseu. E ela vai, esta unção de Asher, de coisas gordurosas, que ele tem o seu pé, além de ficar de pé, o pé mergulhado no azeite. Porque ele se deixa, pelo seu entusiasmo de servir a Adonai, se deixa arrebatar. Arrebatar os seus sentidos para cumprir aquilo que Adonai mandou. Eu vou sem saber o que está acontecendo, é isso que Asher faz. Olha aqui, em Lucas capítulo 7. A unção com o óleo nos pés de Yeshua, ficar de pé, posição ereta que o Rabino Yeshua tem, não é verdade? Por isso que ele recebe essa unção nos pés, feitos por uma mulher pecadora. Yeshua, olha o versículo 37 e 36, olha aí. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento.
Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, olha o julgamento antecipado, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Yeshua ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês, tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Não me deste água para lavar os pés. O princípio básico aqui é a hospitalidade, e o primeiro princípio da hospitalidade é a água para lavar os pés, porque vai te fazer descer e se humilhar. Ele está dando uma lição, um ensino ao seu anfitrião, Simão. É isso que Yeshua está fazendo. Este é o ponto alto da conversa. Olha aqui, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. E não cessou, no próximo versículo, de beijar os meus pés. A hospitalidade, ela tem um objetivo único: acolher alguém. Olha o 46, o Léo está mandando ver. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiste os pés com unguento. A mesma unção de Asser. Os pés estavam banhados em azeite, porque ele produzia substâncias gordurosas. Além de ficar de pé, o pé estava cheio de substâncias gordurosas. A hospitalidade, ou seja, o acolhimento de alguém, é o primeiro ato citado por Yeshua. E é o mais importante no quesito de hospitalidade. Veja só, entrei em tua casa e não me destes água para lavar os meus pés. Não me deste, Simão. A hospitalidade tem como base o lavar os pés, porque vai nos diminuir para servir o outro. Nós temos a obrigação de ir além de ficar de pé. Isso é ir além de ficar de pé. Esta casa tem. Se você não tem, eu tenho. Ir além de ficar de pé. Produzir substâncias gordurosas para os pés e os pés estarem untados com óleo. Diz o Espírito, semana passada aqui. Como se produz substância gordurosa? E agora? Como produzir substância gordurosa? Como? João Batista, foi João Batista, capítulo 11 de Mateus, ele diz assim, ele viu que Yeshua estava... Vamos lá. Capítulo 11 de Mateus. Depois nós vamos a Jó. Eu já estou terminando, tá bom? Mateus, capítulo 11. Mas não vou correr demais, não. Olha só. Olha essa conversa aqui. Para você saber como produzir substância gordurosa. O que o mestre estava fazendo. O que o belo pastor Yeshua estava fazendo. Olha aqui. Quando Yeshua acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Mashiach, enviou dois dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Yeshua: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Ele está dizendo, ele ouviu e está vendo os feitos, as obras gordurosas
de Yeshua. Aqui, ó. E de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ensinados a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, é ensinada. Porque o homem precisa deixar morrer a sua natureza carnal. E os pobres é anunciado a palavra de Hashem. Com quem Yeshua trabalhava? Em meio a pessoas altamente necessitadas. Ele não estava lá na Ilha do Boi, no melhor hotel da cidade, hospedado, e ensinando a uma turma de líderes das igrejas de Vitória, do Espírito Santo. Ele não seria reconhecido se estivesse aqui agora, fazendo isso aqui por nenhum de nós. Só quem conhece a Torá que o iria reconhecê-lo. Que ele nem iria nem perder tempo de ensinar esses líderes. Eles têm questões definidas. Eles estão de pé porque eles definiram em seus corações servirem as suas instituições. Pronto. Não tem mais nada para fazer. Não tem intercessão nenhuma para. Eles estão de pé, porque já se definiram. Em marcha, aquele que não se escandalizar por minha causa. Agora eu quero ir lá em Jó. Jó, capítulo 29. Olha Jó. Ele agora não estava podendo fazer tudo isso que ele fazia. Mas olha aqui como é que ele vai narrar aqui no capítulo 29. Isso aí é produzir substâncias gordurosas para os pés. Além de estar de pé, congregação, tem que produzir substâncias gordurosas. Jó, capítulo 29. Olha que Jó vai falar. Prosseguiu Jó em seu discurso. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Elohim me guardava. Quando fazia resplandecer a sua luz sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ai, quem me dera os dias da minha mocidade, quando a amizade de Elohim estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando o meu caminho era regado com leite e da rocha me corriam ribeiros de azeites, porque o homem produzia substâncias gordurosas. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres o emudecia, e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me, algum ouvido tinha-me por bem-aventurado. Fique de pé, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de retidão, e ela me servia de veste, como manto de diadema era a minha justiça. Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Eu lhe era pai dos necessitados, examinava com diligência as causas dos estrangeiros. E agora? A hospitalidade é uma ação de acolher, por cortesia ou por bondade e satisfação. Isso é o que nós pensamos. Não. A verdadeira hospitalidade se dá no coração. No coração. Olha para você ver, estou encerrando, esse é o último texto, eu prometo. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. Não tem como falar de hospitalidade e não tocar em Abraão. Não tem. Porque ele faz para nós. Isso que ele fez da hospitalidade, ele fez para todos nós até os nossos dias, para nos ensinar. Gênesis capítulo 18, versículo 1.
Ele estava à porta da tenda. Olha aqui. Deixa eu chegar lá. Depois apareceu o eterno Abraão nos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu. Olha só. É ele quem conduz os olhos e vê. Ele conduz seus olhos e vê 3 homens. Olha, presta atenção que eu estou falando. É ele quem conduz os olhos, diz a Torá. Ele conduz os olhos, ele leva os seus olhos a olhar para outro. Transporta-se, se faz carregar. A sua ação é acompanhada por ele para guiar a ação, para que ela cumpra o seu propósito definitivo. Por isso que ele olha, ele vê 3 homens. Ele conduz os seus olhos e ele vê. Ele vê. Levar de um lugar para outro alguém. A hospitalidade que Abraão desenvolve para seus descendentes são 3 ações. A hospitalidade que Abraão desenvolve para os seus descendentes são 3. Ele viu 3 homens. Ele vai desenvolver 3 ações, diz a Torá. 3 ações que contribuirão para confirmar a adesão e a fé em Hashem. Para confirmar a adesão e a fé em Hashem. Ele conduz seus olhos e vê 3 homens postados diante de si. Ele vê, ele corre ao seu encontro da abertura da tenda e se prostra no chão. Abraão se prostra. Perceba comigo a urgência descrita no uso do algarismo 3. Ele vê 3 homens, ele conduz os seus olhos aos 3 homens. Ele terá 3 ações, devido à urgência, para deixar algo para a sua descendência. Algo bom. A primeira ação de Abraão é correr. Você viu ali, eu lendo. Ele conduz seus olhos e vê 3 homens postados diante de si. Ele vê e ele corre. Correr aqui é deslocar-se ou mover-se rapidamente, andar com velocidade ou andar em velocidade como uma lebre para atender aquilo que aqueles homens precisam. Abacuque entende esta expressão rapidamente. Ele pronuncia em Abacuque, eu não vou lá, mas você anota e leia, Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 a 4, ele diz, escreve a visão e corre com ela. Corre com a palavra! Corre com a palavra! Corre com a palavra! Além de ficar de pé, você precisa produzir gordura abundante para ter os pés untados com óleo e correr com a palavra. Corre com ela. Ele entende isso. Ele prossegue às pressas para que a Torá seja ordenada e as obrigações sejam cumpridas para que eu não venha e fira a terra com maldição. O óleo para dar agilidade ao homem. Bom, ótima contribuição. Mover-se com os pés e rapidamente, porque estamos encarregados de uma tarefa específica. Correr com a sua palavra. Correr com a sua palavra. A sua palavra corre velozmente para juízo e julgamento, porque ela não prescreve. Corre com ela para que você convença as pessoas, o Espírito venha sobre você. Ponha na sua boca cada palavra para que as pessoas sejam convencidas de obedecer às obrigações da Torá. Porque os homens, diz o profeta, correrão por toda parte, buscando a palavra de Hashem, e não vão achá-la. Os homens, diz Amós no capítulo 8, os homens correrão de um lado e de outro, por isso que ele nos manda ser velozes.
Correr para cumprir a tzedakah que você viu ali, para que outro aprenda com você também a cumprir. A segunda ação, ele prostra-se. Cada ação dele, ele vai deixar para o descendente aprender a fazer o mesmo. A segunda ação é o verbo prostrar, prostrar-se. Prostrar significa fazer cair, derrubar você mesmo por terra e cair você aos seus próprios pés. É derrubar você mesmo. Para que você aprenda a submeter-se, a bater você mesmo, prostrar o adversário aos seus pés, enfraquecê-lo, extenuá-lo, esse homem interior que não obedece. Que não obedece. Extenuá-lo, enfraquecê-lo, para que ele tenha uma postura de súplica e de arrependimento de pecados. Para que nós tenhamos uma postura de súplica e de arrependimento de pecados. Abraão curva-se e humilha-se diante daquilo que é sobrenatural. Ele não sabia quem eram aqueles 3 homens, ele não sabia qual mensagem eles trariam. Ele vai praticar uma hospitalidade perfeita, colocando aqueles homens em primeiro lugar para lavar os pés. Você pode ler lá no texto. Depois vai dar uma micha de pão para eles comerem, para eles se fortalecerem. Ele crê no sobrenatural. Ele corre para cumprir. A terceira e última ação é insistir. O insistir devolve para a sua descendência a perseverança. Perseverar em pedir. Ele insiste com os convidados no versículo 3. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que não passes de teu servo. Ele insiste: fique na minha casa, traga agora um pouco de água para lavar os pés. E lavai os pés, e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Eu trarei um bocado de pão para fortalecer os viajantes. Ele estava ali completamente em êxtase. Ele não sabia de onde vieram aqueles homens. Abraão persiste em conhecer os hóspedes. E também Abraão persiste sem conhecer os hóspedes. E também não sabe qual finalidade é a visita. 2 vão destruir Sodoma e Gomorra. 1 vai anunciar a Sara que ela vai ter um filho. 2 vão destruir a função. O objetivo era esse. Mas ele não sabia. Ele entra no sobrenatural, na adesão a Adonai para dar o exemplo à sua descendência. E diz que tem que se fazer assim. E também ele não sabe qual a finalidade da visita. Só depois de cumprido o conjunto de regras e de cerimônias que regem o exercício da ação de hospitalidade que ele vai saber. Só depois de cumprir as cerimônias que regem o exercício de uma ação de hospitalidade que ele vai saber o que eles foram fazer ali. Aí ele traz o pão. Estando os homens fortalecidos, podem então orientar o ato sobrenatural. Estão ali para um ato sobrenatural. Sara vai ficar grávida, com seus 90 anos, né? E vai destruir Sodoma e Gomorra. 2 ações grandiosas, grandiosas. Eles fortalecidos, os 3 homens, eles ficam orientados para conduzir o sobrenatural. É uma força que está oculta no sentido de uma ação que será determinante para os descendentes de Abraão em todas as suas gerações. Isso é estar de pé, mas não basta ficar de pé. Tem que ter os pés ungidos. Pai, eu quero te agradecer muito por esta palavra. Eu quero te louvar pela tua bondade e misericórdia para conosco. Eu quero te louvar porque nós estamos vivos. Estamos todos aqui,
ouvindo as obrigações contidas em tua Torá. Capacita-nos a obedecê-las e a cumpri-las, cada um de nós que está aqui agora presente, e aqueles que estão em casa, e a todo o universo. Reúne o teu povo. Reúne o teu povo, purifica-os e santifica cada um de nós, para cumprir aquilo que tu tens nos ordenado. É o que eu te peço nesse Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.